Iniciar a gravação. Presidente, a gravação foi iniciada. Bem, bom dia, senhoras e senhores, bom dia, conselheiros. Vamos dar início à reunião do mês de julho, sessão inaugural, dia 11 de agosto de 2020, início 9 horas da manhã. Inicialmente vou cumprimentar cada um, iniciando pelo nosso decano, Paulo Figueiredo. Bom dia, Paulo. Bom dia, presidente. Bom dia, turma. Vamos para o outro decano, Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia, Flávio. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, conselheira Andréia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, conselheiro Cléucio. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, conselheira Mauritânia, mais uma vez conosco, completando a paridade aqui do colegiado. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Ótima sessão para nós. Então, vamos lá, começando os trabalhos. Primeiro item da pauta, relator Gustavo. Recorrente Chinecas Casual Dining. Vamos lá, Gustavo, primeiro item. Ok. Acordo feito de auto de infração lavrados em desfavor da recorrente, a fim de se lhe exigir créditos tributários relativos ao IRPJ, apurado segundo o lucro presumido, e reflexamente CSLL, PIS e COFINS devidos aos anos calendários 2004, 5 e 6. Estreado na constatação da existência de depósitos bancários mantidos à margem da escrita fiscal da empresa, cuja origem não teria sido comprovada, caracterizando assim, nos termos do artigo 42 da nova 430, opção de receita. Pelo que se extrai do relato constante de florestais, a empresa insurgente, atendendo a intimação, apresentou todos os documentos ali solicitados, destacando os fins particulares dos livros contábeis e fiscais, livro de apuração do CMS e extratos bancários relativos às contas de sua titularidade. Postos os documentos, a fiscalização instou a contribuinte a justificar a origem de diversos depósitos realizados nos anos 2004 e 2006, inscritos na planilha de florestais, que totalizariam um valor de 2.500.000, advertindo, inclusive, dos efeitos preconizados pelo já referido artigo 42. Em resposta, a empresa apresentou uma manifestação em que objetivamente sustentou que os referidos depósitos refeririam e os ditos depósitos se refeririam a empréstimo pactuado junto à sua empresa proprietária, Protector. A operação em questão foi assim justificada. A operação comercial tinha como objeto efetuar a custódia de cheques da empresa Chinecas, ou seja, a empresa fornecia cheques à instituição financeira e recebia o respectivo dinheiro, sendo os cheques futuramente compensados. Uma vez que a resposta assim foi prestada sem lastro em qualquer prova documental, a recorrente foi novamente intimada a comprovar por documentos hábeis e idôneos a origem dos depósitos referidos a livros. E atendendo a essa nova intimação, após solicitação de dilação de prazo, a empresa reprisou as explicações anteriormente escritas, acrescentando, todavia, a existência de pretensos empréstimos contraídos junto a uma outra empresa, que também seria sua proprietária, trazendo desta feita apenas demonstrativos dos extratos bancários que já haviam sido exibidos à fiscalização. Diante de tais elementos, a auditoria considerou comprovada a origem de alguns depósitos, a destacar aqueles em que se identificou que os créditos eram imediatamente seguidos de um saque, em mesma quantia e data, por uma das empresas indicadas pela insurgente como pactuantes do outro pedido de empréstimo. Os demais, entendeu em desistir provas sobre sua natureza e ato contínuo sobre sua tributação. A empresa opôs sua impugnação em que, grosso modo, alega a nulidade da atuação por desrespeito ao princípio da impessoalidade, e manter ocorrido perseguição, no momento por não se ter promovido atuações similares contra outras empresas do setor econômico fora acontecido. Por mais que a atuação teria sido realizada a partir de presunção simples, alardeando também aí uma pretensão da liberdade. No método, reprisou os argumentos que já haviam sido apresentados por ocasião de suas respostas às intimações mencionadas acima, e alegou ainda, quanto ao PIS e a COFINS, que as mercadorias por ela comercializadas estariam submetidas ao regime monofásico, nem cabível exigência de tais ações.
Tomás que efetuou o recolhimento de tributos cujos pagamentos seriam comprovados por dados juntados em sua manifestação de conformidade, que nessa esteira caberia o respectivo decote do valor do crédito lançado. Por fim, deduziu a ilegalidade do cómputo do juros Selic sobre os valores lançados. Ao apreciar os argumentos expendidos pelo então impugnante, a DJ de Florianópolis opôs em afastar as preliminares e, quanto ao mérito, julgar improcedente a defesa apresentada. Os argumentos utilizados pela Tomacó foram sumarizados em emenda, cujo teor se reproduzido. A M. O contribuinte foi intimado a prestar julgamento em 2/6/2010, tendo interposto recurso voluntário em 2/7/2010, por meio do qual reproduziu os argumentos já despendidos sua impugnação. Esse é o relatório, presidente. Bom, não temos sustentação, podemos ir ao voto, Sérgio Sócio. Ok. Recurso tempestivo, preenche os demais pressupostos de cabimento, por tais razões ele toma conhecimento. Preliminares, da alegada violação do princípio da impessoalidade. Sobre preciso de imediato se concordar no caso com o que foi dito pela Tomacó, isto é, que a não autuação de outras empresas que eventualmente teriam incorrido em ilícitos semelhantes aos identificados nesses autos, é questão estranha ao procedimento de lançamento e por isso mesmo não afeta. Da sorte, preciso relembrar que os casos de nulidade no âmbito do PAF estão descritos as hipóteses descritas pelo artigo 59 do decreto 7235. Aí eu transcrevo aí. Alegada violação do princípio da impessoalidade, caso efetivamente ocorrida, encerraria, quando muito, a constatação de um ilícito administrativo e um possível crime de responsabilidade funcional. Da categoria do artigo 142 do CTN, o ato de lançamento é vinculado e, portanto, obrigatório. De forma alguma, todavia, o desrespeito ao dito princípio estípulo do agente, a sua competência para a prática de atos concernentes à constituição do crédito tributário, ou evidencia, por outro lado, um aviltamento à garantia da ampla defesa do contribuinte. Em linhas gerais, se e quando constatada a observância e impessoalidade, ela inadvertidamente traz consequências funcionais e administrativas. Em hipótese alguma, entretanto, insista-se, revela qualquer vício que possa culminar com a anulação do ato de lançamento. Afasta-se, portanto, da preliminar. Pode seguir, presidente? Todos de acordo aqui com a rejeição da nulidade? Vamos seguir, a gente pode ir no fim. Delegado a presunção comum pretensamente verificada nos autos. Inicialmente, cumpre registrar que a empresa traz esse argumento dentro do próprio mérito de sua peça de insurgência. E ainda assim, não aponta explicitamente como uma causa de nulidade. Todavia, a presunção, quando implementada fora das hipóteses legais, tem sim o condão de caracterizados respeito à não defesa nessa esteira, a nulidade do ato de lançamento. No entanto, a autuação foi explicitamente baseada nos preceitos do artigo 42 da Lei 9.430, que prevê expressamente a assunção de presunção ex lege de omissões de receitas, quando identificadas suas premissas hipoteticamente escritas. Mas vejam bem, não houve presunção comum, sustentada pela recorrente, nem mesmo quanto à identificação da própria premissa contida no artigo 42 sub, feito, em momento algum, contamplamente sustentou, provou os aludidos depósitos de registro em seus livros de documentos contábeis ou fiscais. Em linhas gerais, provada a existência de depósito bancário de origem não comprovada, impõe-se a assunção da presunção legal prevista na lei. Emissão de receitas. Resumo. Constatada a existência de movimentação financeira mantida à margem da escrituração fiscal e verificada a ocorrência de depósitos bancários, cuja origem se desconhece, todo ônus probatório se desloca para os ombros do contribuinte, historicamente, que demonstrar que os objetos de depósito não conformam receitas passivas de tributação. O lançamento foi efetuado de forma rígida, tendo cumprido estritamente as determinações legais pertinentes, cabendo a alegação de ter se lastreado em presunção comum. A exigência tributária aqui foi constituída a partir de hipótese expressa e legalmente previsto de presunção, não iludida no curso da instrução investigativa por documentos ou provas hábeis e idôneas. Gente, vocês estão me ouvindo? Mas eu acho que eu não estou ouvindo vocês. Beleza. Ok, pode seguir. Mérito, omissão de receitas. Como destacado no relatório que recebe este voto, o contribuinte reprisou esses litros dos argumentos que já haviam sido apresentados ainda nas respostas às intimações aí encaminhadas pela fiscalização. Da mesma forma, trouxe precisamente os mesmos documentos que já haviam sido exibidos anteriormente, não inovando em nada as suas explicações iniciais e nem refutando as constatações contidas no TVF, que, tal qual apontado pela DRJ, consideraram, com base naqueles elementos, comprovadas as origens de alguns daqueles depósitos. Todos os demais créditos descritos pela autoridade fiscal foram considerados como de origem não comprovada, porque objetivamente sobre eles não houve a produção de qualquer prova que seja. E mesmo quanto aos empréstimos que a empresa diz ter tomado, não há evidências de sua efetiva contratação, até porque não foram exibidos, quiçá, concertos informais sobre a sua realização.
espaço e com espécie nos preceitos do artigo 57, parágrafo 3º, do RICAF, reproduz os argumentos deduzidos pelo acordo do RJ sobre o problema, notadamente por, com eles, concordarem em absoluto. Em sede de impugnação, o interessado apresenta seus esclarecimentos documentos com os quais pretende ver comprovada a origem dos créditos tributários que indicam em sua impugnação. Se vê, os valores indicados na relação do impugnante, que vai do valor de 8.660 a 9.821, já haviam sido apresentados pelo impugnante durante a fiscalização como denotas do termo de verificação, onde ali encontra-se evidenciado que alguns créditos tiveram sua origem comprovada. O valor indicado na relação do impugnante, de 18.781, não encontra-se relacionado como crédito ser comprovado na planilha anexa à intimação fiscal. Uma vez que agora em sede de impugnação interessada apenas repete o que já havia sido examinado pela fiscalização, não rebatendo nenhuma das conclusões do quadro de florestais, permanecer com tais conclusões sem fato de sua correção e clareza. Os valores indicados na relação do impugnante, florestais e tais, individualizados e totalizados por mês, já haviam sido apresentados pelo impugnante durante a fiscalização e não foram considerados como de origem comprovada pela fiscalização, está correto, uma vez que não há documentos que comprovem a origem de créditos bancários em questão. A impugnação impugnante apenas afirmou que tais valores seriam de depósitos relativos a empréstimos da empresa coligada com compensação dos próprios cheques. E ainda a operação não tem valores dos cheques exatos, com o depósito, já visto que foi efetuado somente por um período até a mesmo tornar-se autossustentável. Vai entender o que é isso. Bom, enfim, como se vê, o impugnante nada trouxe nos autos, já que não tivesse mostrado na fiscalização, a qual, por sua vez, deixou bem clara sua posição na aceitação de algumas comprovações de origem de crédito bancário. O acordo ficou bem confuso, mas enfim. Amigo de quaisquer elementos adicionais, agora sou eu. Amigo de quaisquer elementos adicionais que possam dar suporte às alegações do insurgente, não refutadas as constatações fiscais, não há como se acolher a pretensão recursal, que deve, assim, ser desprovido. Só para esclarecer, ele sustenta que isso era objeto de depósito, esses depósitos eram decorrentes de um contrato firmado entre ele e duas empresas que seriam suas controladoras. Mas ele não traz objetivamente nada, nenhum documento que possa comprovar sequer a existência do próprio contrato. E os valores das planilhas que ele traz não batem nem com aqueles valores de depósito que estão descritos nas intimações que foram encaminhadas por ele. Então, assim, a despeito da redação confusa do acordo da RJ, eu concordei com ela por falta de prova. Não tem nem, do foi comprovado nem a origem, de fato. Sabe? Não. Ele alega que a origem seria esses contratos. A única prova indiciária de que talvez haveria realmente essa relação é o fato considerado pela fiscalização de que alguns depósitos foram feitos na conta dele e imediatamente sacados por uma dessas duas empresas. Mas isso não indicia sequer que isso não comprova sequer que seria realmente um empréstimo. O valor poderia simplesmente estar transitando pela conta dela e indo para a conta de um terceiro. Isso só comprova que aquele valor não era dela. Mas a existência de um acerto relativo ao empréstimo não existe. Nenhuma prova, nenhum documento. Absolutamente nada. Ok. Dos dados recolhidos e pretensamente apresentados. Mais uma vez, aqui não há como se discordar da construção argumentativa adotada pelo acordo recorrido. De fato, e acolhendo seu alerta feito pela turma qual, a empresa transmitiu declarações fiscais zeradas, inclusive quanto às parcelas trimestrais, de IPJ de florestais. Em linhas gerais, não confessou nenhum valor de receita tributável e nem tampouco de tributos a pagar. Não bastasse isso, não trouxe ao feito as cópias dos DARFs simples que diz ter recolhido. Nada a prover. Pode? Sim, pode ser. Do lançamento relativo ao PIS e a COFINS, também aqui foi cirúrgica da RJ afastar a pretensão da recorrente. Realmente, pelo que sustenta o contribuinte, parte de suas receitas decorreriam da venda de produtos pretensamente sujeitos ao regime monofásico das contribuições em exame, bebidas e alimentos, trazendo, para tanto, diversas notas fiscais que, a seu ver, comprovariam sua tese. Mas, não obstante, é de se reprisar o que foi afirmado no acordo recorrido. O lançamento se deu por presunção de omissão de receitas, em razão da identificação de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pela insurgente. Nesse diapasão, não só não é possível vincular as receitas mencionadas nos documentos apresentados pela recorrente aos depósitos listados pela douta auditoria, como também não é possível identificar a própria natureza das importâncias representadas pelos aludidos depósitos. Isto é, não se sabe, e não há prova sobre isso, qual a origem das receitas omitidas, se relativas à venda de mercadorias ou se tais receitas se refeririam a parcelas não passíveis de exigência. O contribuinte vista-se do ônus probatório, que era seu,
e nessa esteira não demonstrou documentalmente que tais receitas não seriam tributáveis ou, como alega, que seriam exigíveis na modalidade monofásica. Também aqui deve ser desprovido o recurso. Juro Selic, eu cito aqui as duas súmulas 4 e 108 para afastar o pedido dele. Conclusões, por todo esforço, voto-se por negar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator está rejeitando a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, votando por negar provimento ao recurso. Algum questionamento? Podemos dar o voto? Paulo? Eu acompanho o relator. Flávio? É Ricardo, né? É verdade. Relator. Flávio? Com o relator, presidente. Andréa? Acompanho o relator, presidente. Cláudio? Também vou seguir o relator, presidente. Mauritânia? Com o relator, presidente. Também acompanha o relator. Então, por unanimidade de votos, o colegiado vota por afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso. No item 1 da pauta. Presidente, só uma pergunta. Está todo mundo conseguindo acessar o e-processo normalmente? Eu consegui. Agora, nesse momento eu não testei, mas... Também? Oi? A intranet vocês estão conseguindo? Eu tô normal, Ricardo. Tudo certo. Normal. Eu vou ter que dar, presidente, vou ter que dar aquela entrada e saída, porque não consigo de jeito nenhum. Tentei aqui de todas as formas. Você vai tentar vai ter que reiniciar o computador? Não sei, eu não conheço outra saída quando acontece isso. E, aliás, acontece toda hora. Então vamos... Você se logou no VPN, Ricardo? Sim. Então vamos ter Eu entrei na pasta T sem problema. Seu Na pasta problema T é o você processo. acessou. Bem, então Isso aí? vamos ter que interromper. Segundinho só. Não, é que para você sair... Ou então tá, você faz a operação e a gente aguarda 5 minutos aí. E se você retornar, a gente reinicia com o item 2 com a Andréa. Pode ir preparando aí, Andréa. Já tá até aberto aqui. André, esse processo aqui tá bem difícil, hein? Interrompeu a gravação? Sim, né? Ou não? Não. Não. Paulo tá gravando aí, tá? Não, né, Paulo? Tá gravando, não interrompi não. Vocês viram que os tribunais estão batendo muito nos advogados agora com relação à conduta nas sessões, né? Teve advogado fazendo sustentação oral na rede. Vocês viram isso? O pessoal tá abusando, né? Mas eu acho que vai ter um balizador disso aí. Até agora eu consegui entender o motivo de estar vindo de gravata e terno, porque senão banaliza, né? O ser humano, se não tem um padrão, a pessoa... nós vamos ver como é que vai funcionar agora daqui para frente, né, presidente? Como é que os advogados virão, né? Não vão ter problema, não. Creio que vai funcionar bem. Acho. Vamos aguardar só mais um minutinho para o Ricardo reiniciar a máquina e aí a gente já retoma. Os seus galos estão cantando aí atrás, Flávio? As galinhas botaram, quando elas botam, elas cantam. Olha lá. Nós estamos comemorando o gol do Galo em cima do Flamengo.
bem, Ricardo? Restabeleceu aí? Beleza, estão me ouvindo? Sim. Conseguiu acessar? Consegui agora. Ótimo. Isso acontece, e eu não sei, infelizmente, comigo acontece várias vezes por dia. E o meu normalmente no fim do dia que dá esse erro. No início do dia tem que reiniciar, senão também Cai o processo, né, Ricardo? É isso, né? não consegue acesso. Bem, então, retomando os trabalhos, o item 2, relatora Andréa, recorrente Rafael Florido de Almeida. Cadê a Andréa Mourão? Senhora Andréa? Desculpa, pessoal, um problema com o filho aqui, resolvido. Vamos lá? Então, vamos ao item 2, Andréa Rafael Florido. Processo do contribuinte Rafael Florido. Relatório. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional relativa ao ano calendário 2016, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com a exigibilidade não suspensa. Aí segue a transcrição da ementa do acórdão. Cientificado dessa decisão em 23 de maio de 2017, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário em 28 de junho de 2017, com as suas razões de defesa. Em suma, a contribuinte ressalta que as inscrições na dívida ativa encontram-se parceladas junto à PGFN e que as cotas de seu parcelamento encontram-se religiosamente em dia, o que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário. Apresenta emendas de acordos do CARF. É o relatório. Pode prosseguir? Pode. Inicialmente, analisando os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, constata-se que a contestação é intempestiva. A tempestividade constitui condição imperativa para o julgamento de processos administrativos fiscais e a intempestividade da petição implica revelia, não instaurando o litígio administrativo. Nos termos do artigo 33 do PAF, o prazo legal para a formalização do recurso voluntário com efeito suspensivo é de 30 dias contados da data da ciência da decisão. Reproduzo aqui a legislação. A forma de contagem do prazo de impugnação e contestação está regrada pelo artigo 5º do PAF. No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado em 23 de maio de 2017, via postal, do teor do acórdão da DRJ, tendo apresentado recurso voluntário em 28 de junho de 2017. De acordo com o prazo previsto no artigo 33 do PAF e com a regra de contagem disposta no artigo 5º do mesmo dispositivo, a contagem do prazo para a contestação iniciou-se em 26 de maio de 2017, primeiro dia útil após a data da ciência do acórdão da DRJ, de modo que o último dia para apresentação do recurso voluntário foi 25 de junho de 2017, terça-feira, dia do expediente normal. Logo, tendo em vista que a contestação foi apresentada em 28 de julho de 2017, aqui, né? Me equivoquei. 28 de junho de 2017, após o prazo de 30 dias estabelecidos pelo artigo 33 do PAF, conclui-se pela sua intempestividade. Portanto, constatada a intempestividade da contestação, a petição apresentada não caracteriza recurso voluntário nem comporta julgamento. É como for. Então, aqui o recurso intempestivo considerou aí todas as possibilidades de feriados municipais. Ô, André, desculpa, sim, presidente, mas eu acho que só tem uma coisa aqui, que nesse dia 25 de 6 de 2017, não é terça. Ah, tá vendo que você pôs aí nesse último parágrafo? Não, tem um erro aqui, na verdade, gente. André, dia 23 de maio, que foi quando ele foi citado,
É dia normal, ou seja, o prazo se iniciou no dia 24. Dia 24. Era sexta-feira, né? Será que eu peguei o calendário errado? 23 foi uma terça. Opa, eu peguei 17, né? Não, mas é ele 17 mesmo. 17 mesmo. Mas Tá certo, tá certo. Deixa eu olhar tem no calendário. tempestividade ou não? Não, é mais intempestivo ainda. Eu contei o intempestivo, mas só para não ficar errado. Não é possível, gente. Juro. O prazo final dele seria dia 24, eu acho. Eu contei aqui. Não, dia 22. Coisa, Dia 22. que coisa. O Cleus falou, dia 20 tá certo, dia 23 é Né? feio. Eu acho que eu devo ter olhado 2016, então. Nossa. É mais intempestivo ainda, né? A verdade é essa, né? Mas Mas no processo são essas mesmas as datas, né? São, inclusive eu cheguei até a verificar. Assim, estava meio ilegível, eu confirmei até com um dos colegas que era isso mesmo, a data. É intempestivo. Ok. Então, só corrigir As datas, pois é. essas aí em relação ao início de contagem, né? Sim. Todos de acordo aqui? Não conhecimento? Alguém tem alguma observação? Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário em face da sua intempestividade. Próximo item 3, relator Ricardo, recorrente ao Facrim Comércio de Cimento. Vamos lá, Ricardo. É um processo de exclusão do regime do Simples Federal. A manifestação de inconformidade. Ricardo, está com problema no seu procedimento fiscal aí. que procedeu. Seu Ricardo. Está com problema na sua conexão, né? Não está bem. Tá picando a sua fala. Oi. Você baixou a resolução do vídeo aí para baixa qualidade? Vou te fazê-la. Melhorou? Vamos lá, acho que sim. Eu Começa de novo, fazer por favor. isso. Tá, vou tentar aí. É um processo de exclusão do Simples Federal em face de excesso de receita bruta. Na manifestação de inconformidade, o procedimento fiscal que procedeu o ato declaratório de exclusão maculou seu direito de defesa ao dar prazo insuficiente para a apresentação de documentos. Foi uma primeira alegação do contribuinte. E que deve se atentar para o princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica, artigo 106 do CTN, considerando-se os novos parâmetros estabelecidos pelo decreto 5.028 de 2004. Basicamente foram essas as alegações de na primeira instância. DRJ considerou que não foram eligidos os fatos que deram causa à exclusão, que o ato declaratório deveria ser mantido. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde, resumidamente, alega que a decisão de piso não atentou para o fato de que não há nos autos a devida comunicação de exclusão do Simples. No transcorrer da fiscalização, a empresa apresentou toda a documentação solicitada, que as notas fiscais de compra de cimento que fundamentaram a omissão da receita não correspondem à realidade, uma vez que, na prática, existem empresas que adquirem mercadorias em nome de terceiros. O arbitramento do lucro é medida extrema, que necessita de aprofundamento da ação fiscal, de modo que as notas fiscais de compra não constituem elementos suficientes para sua consecução. O ato de exclusão desmotivado é nulo. E o termo de início da exclusão deveria considerar o mês subsequente à data da efetiva notificação à empresa. É basicamente esse o relatório. Podemos ir ao voto, Ricardo. Ok. Bom, o recurso é tempestivo e reconheço aí
Contudo, há objeções quanto aos seus requisitos de admissibilidade. Como se vê, a recorrente inova totalmente no recurso, de modo que as matérias suscitadas não condizem com aquelas invocadas na manifestação de inconformidade. O decreto 70.235, regula o PAF, define os contornos contencioso administrativo nos termos do artigo 14 e 16, que os senhores conhecem aí. Eu reproduzo alguns detalhes, artigo 17 também e 33. Portanto, voto meu voto. Portanto, por determinação legal, na conformidade do que prevê o artigo 17 acima transcrito, não podem ser conhecidas as matérias não expressamente veiculadas na manifestação de inconformidade. Como tais, consideram-se preclusas. Existem, todavia, exceções condizentes às questões de ordem pública, e esse é o caso das nulidades. No meio de uma confusa argumentação, a interessada alega duas possíveis máculas do ato de exclusão, quais sejam as ausências de comunicação e de motivação. Nada obstante, compulsando os autos, verifica-se que a exclusão foi promovida através do ato declaratório executivo número 13, de 14 de junho de 2005, pela lavra do delegado da Receita Federal em Niterói, onde constam expressos os motivos do feito e que sua comunicação foi devidamente efetivada por meio de publicação no Diário Oficial da União, dia 7 de junho de 2005, folhas 24 e 25. Inexistem, portanto, as referidas marcas. Então, pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso na única questão que pode ser conhecida, qual seja a nulidade do ato de exclusão do regime do Simples Federal. Ricardo, aqui essa nulidade ele tinha suscitado na primeira coisa também, ou está conhecendo pelo fato de ser tratado como nulidade, é isso? Por ser nulidade, eu entendo que seria questão de ordem pública, né? Mas ele na verdade, ele só requer a nulidade, mas ele não fundamenta, né, Ricardo? Para evitar problema, né? Eu não quis muito... O que ele alegou é absolutamente sem fundamento. Sim, só tem uma consideração, presidente. Oi. Até por se tratar de matéria de ordem pública, não seria o caso de conhecer, Ricardo, e rejeitar? É o que eu estou fazendo. Ó, no final, lá eu conheço a única questão que pode... Eu não dou provimento, nego provimento na única questão que pode ser conhecida. Que é essa questão da nulidade do ato de exclusão. Gustavo quer se manifestar? Então, o relator está votando por conhecer parcialmente, né, do recurso, e na parte conhecida, negando provimento. Paulo? Eu acompanho o relator. Flávio? Gustavo, olhei para o Gustavo e chamei o Flávio. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, presidente. Conselheira Andréa? Com o relator, presidente. Conselheiro Cléucio? Também acompanho o relator, presidente. Mauritânia? Acompanho, presidente. Acompanho, então, por unanimidade de votos. O colegiado acorda em conhecer parcialmente o recurso e na parte conhecida negar provimento. Preparando o próximo aí, eu vou fazer a anotação aqui, Ricardo. O próximo é o item 4, exposém de calçados. Posso começar, então? Alô? Pode começar, Ricardo. Posso? Pode começar. Bom, então aqui nós temos a Paquetá Calçados, que foi sucessora dessa Exposende, né? Então, seguindo aí a orientação do manual dos conselheiros, eu coloco o acordo nessa forma aí. Bom, é um auto de infração de fonte, ano calendário de 98. 98 ainda. Realizado eletronicamente, fundou-se na inexistência ou insuficiência de pagamentos informados em DCTF. Os valores são lançados são os seguintes, aí tem um quadrinho, né, com os valores que foram lançados no auto de infração. Na impugnação,
alegou interessado em síntese que efetuou os pagamentos correspondentes aos débitos exigidos. Recebida a impugnação, a DERAT de São Paulo procedeu à revisão do lançamento, tendo sido localizados pagamentos que reduzem o lançamento original da seguinte forma. Então, temos um outro quadro aqui, demonstrando os valores reduzidos, né, e mantidos. A DRJ exonerou o lançamento, então, na parte devidamente comprovada na impugnação, referente a recolhimentos inicialmente não identificados na lavratura do auto de infração. Na verdade, a DRJ acatou aí a revisão feita pela unidade de origem. Com a entrada em vigor da Lei 11.488, que alterou a redação do artigo 44 da Lei 9.430, também não há mais sustentação legal para a exigência da multa de ofício isolada do artigo 106 do CTN, e o artigo 106 do CTN determina a aplicação a pretérito não definitivamente julgado da lei que deixe de defini-lo como infração ou lhe comina penalidade municipal. Então, multa isolada também é afastada. Cumpre esclarecer que a instância ACOR expressamente tomou por base a mencionada revisão do lançamento efetuada pela unidade de origem para afastar a parte dos débitos incluídos na autuação e reduzir a exigência na mesma conformidade. É o que eu havia falado. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde meramente transcreve na íntegra o conteúdo da impugnação, que elenca os fatos ocorridos no pagamento ou compensação dos débitos contidos no auto de infração. Não empreende, contudo, nenhuma contestação específica contra as razões expostas pela unidade de origem e subscritas pela DRJ, para a não concordância com a quitação da parte dos débitos mantida. Apresenta apenas considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do princípio da verdade material. O relatório. Posso seguir? Pode prosseguir. Bom, recurso voluntário tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, a instância ACOR tomou por base a revisão procedida pela unidade de origem para acatar parcialmente as alegações inseridas na impugnação. Assim, as seguintes razões motivaram o não reconhecimento da totalidade dos argumentos deduzidos pela interessada. Bom, folha 75. Aí eu leio rapidamente o trecho da decisão recorrida. Em sua defesa, alega que os pagamentos foram efetuados anexando cópia de DARF. Os pagamentos, mencionados no item 2, passíveis de alocação, foram alocados, resultando na confirmação da revisão em lançamento parcialmente procedente, conforme extratos folha 65, porém, os pagamentos de 38 mil aproximadamente, folha 49 e 19, folha 53, não foram alocados ao auto de infração, porque já estão alocados ao débito do ano de 97, conforme folhas tais. E a compensação alegada pelo interessado no item 1.1 de sua impugnação e documentos folha 31 a 35 não foi efetivada, pois o pagamento, supostamente a maior, feito através do DARF folha 31, não possui saldo disponível para alocação, conforme demonstra a telas de folhas 63 e 64. Contra essas considerações, a empresa nada contradiz. Ficou-se tão somente na mera transcrição daquilo que já havia alegado e no princípio da verdade material. Nesse contexto, até para a inexistência de elementos fáticos que possam contradizer o que foi apurado pela unidade de origem, não vejo como não concordar com o quanto já decidido. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator aqui vota por negar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Paulo? Essas alegações dele quanto a esses débitos, que ele fala que o DARF foi desvinculado, houve uma inversão, isso daí tudo já tinha sido analisado lá na origem, é isso? E minha análise suplementar foi no sentido de concordar com tudo que foi feito. Okay. Mas diante dos elementos que eu tinha no processo. Entendi. Não acompanho o relator. Senhor Gustavo? Com o relator. Flávio? Com o relator, presidente. André? Com o relator, presidente. Lúcio? Também sigo o relator, presidente. Mauritânia? Acompanhe, presidente. Acompanho, então, por unanimidade de votos, o colegiado
nega provimento ao recurso voluntário no item 4, exposente de calçados. Item 5, relator Gustavo, recorrente sanatório Oswaldo Cruz. Vamos lá, Gustavo. Cuido feito de auto de infração lavrado em desfavor do recorrente, fim de se legislar crédito tributário relativo ao imposto de renda retido na fonte, incidente sobre rendimentos de pessoas físicas pagos nos meses de janeiro, abril e agosto e a dezembro de 2006, incluindo-se aí os valores incidentes sobre 13º salário. Pelo que relata a autoridade fiscal, após o exame da DIF transmitida, concluiu-se que o contribuinte teria que ter recolhido no período em questão a importância de R$ 29.773. A partir da análise dos documentos apresentados pela empresa, constatou-se o recolhimento de apenas R$ 8.691. Ou seja, identificou-se um valor não recolhido de R$ 22.000, que não foram frisos confessados em DCTF. Por conta disso, foram lavrados auto de infração suprarreferido. Foi lavrado o auto de infração suprarreferido. E aí... não, estava certo. Perdão, gente. Foram lavrados o auto de infração suprarreferido e ainda uma representação para fins penais atuada em processo em abuso. Computados os encargos moratórios legais, como multa de ofício regular de 75%, apurou-se um montante de crédito à ordem de 43.497. Regularmente cientificada a autuação acima. A empresa opôs sua impugnação administrativa, em que apertadíssima síntese sustentou ter ocorrido erros na geração da DIRF, os quais teriam sido apontados inicialmente quanto aos meses de janeiro, abril e julho de 2006. Quanto aos demais meses, trouxe quadros demonstrativos que apontariam para um saldo devedor inferior ao apurado pela auditoria. Objetivamente, afirmou que deveriam ser decotadas: a importância recolhida em razão de condenação em ação trabalhista, promovido por Sérgio Piazon, conforme da Florestais, b as parcelas recolhidas no curso da ação investigativa fiscal e demonstradas pelos DARF de Florestais. Destaque que, com a impugnação, foram trazidas cópias de alguns contra-cheques, os DARF de recolhimento mencionados acima e documentos de identificação. Estado a se pronunciar sobre o caso da RJ do Rio por meio de acordo de Florestais, ou por bem julgar parcialmente procedente a defesa proposta, para considerar comprovado o recolhimento do fonte no valor de R$ 438 relativo ao mês competência de abril de 2006. Quanto ao mês de janeiro, afirmou que os contra-cheques apresentados seriam materialmente insuficientes para testar os erros suscitados quanto ao preenchimento das DIFs, além de padecer de vícios formais, falta de assinatura dos empregados, e inclusive os descredenciariam. Já quanto aos meses de agosto a dezembro, a turma julgadora considerou não impugnada a matéria, já que a empresa promoveu os recolhimentos pertinentes no curso da ação fiscal, concluindo, então, que tais valores não poderiam ser objeto de exame de julgamento, enquanto tão somente a alocação dos pagamentos mencionados nos itens tais e tais, para efeito de extinção desses créditos tributários nos termos do 156.1, e caso subsista crédito tributário, isso deve ser apartado e cobrado imediatamente. A empresa foi intimada do resultado do julgamento acima de 19 de agosto, tendo interposto recurso voluntário dia 17 de setembro daquele mesmo ano. Em suas razões de insurgência, o contribuinte afirmou mais uma vez ter ocorrido um erro quando a geração da DIF. Esta feita, todavia, sustenta que o valor efetivamente devido a título do fonte no período analisado seria de 24 mil, em contraponto ao valor de 29 mil originariamente informado em DIF. Para comprovar essa alegação, além das planilhas constantes do próprio apelo, juntou ainda as cópias de uma DIF retificadora, transmitida em 12 de novembro de 2008, de DARF de recolhimento, já apresentados por ocasião de sua impugnação, e das páginas 805 a 810 do seu razão de 2006, requerendo, pois, o provimento do seu relatório, presidente. Pode ir ao voto. O recurso é tempestivo e preenche todos os demais pressupostos de cabimento, pelo que dele toma conhecimento. Que matéria litígio, diga-se, ficou adstrito ao mês de janeiro de 2006, já que, como alertado pela DJ, as parcelas relativas aos meses de agosto e de dezembro foram objeto de recolhimento e, portanto, reconhecidamente devidas. Olha lá, ficou esquisito isso aqui depois. Reconhecidamente devidas.
já no curso da ação fiscal. Os valores comprovadamente recolhidos contra estes períodos de start deverão ser objeto de abatimento na unidade de origem, não havendo quanto a elas litígio. Em relação ao mês de abril, o crédito tributário foi cancelado e, por fim, quanto ao mês de julho, atacado pela impugnação, não houve lançamento. Os documentos trazidos pelo insurgente em sua peça pela recorrente em sua peça de insurgência serão analisados, portanto, exclusivamente para verificar o recolhimento ou não do fonte quanto ao mês de janeiro de 2006. Sobre isso, vale dizer, se tem uma DIF originariamente transmitida dando conta de uma base de incidência da ordem de R$ 807 mil para um fonte de 29 mil. Pelo demonstrativo mensal trazido pela auditoria Florestais, no mês de janeiro, os rendimentos pagos teriam alcançado a importância de 61 mil, sendo devido neste período um fonte de R$ 6 mil. A partir das telas juntadas às Florestais e tais, a empresa teria recolhido apenas R$ 1.200, composto por 2 DAFs nos valores de tal e tal e tal. Pelo que se vê da trazida com apelo, o valor reapurado pelo insurgente quanto ao citado mês de janeiro teria alcançado a monta de R$ 930. Em gerais, se as informações prestadas por meio da DIF certificadora estiverem corretas, o valor lançado por esse período deverá ser cancelado. Para comprovar os novos lançamentos apurados, reprises, a contribuinte trouxe, além da predita cópia da DIF certificadora, as cópias de seu razão, do qual, todavia, extrai-se apenas um lançamento relativo ao fonte, no valor de R$ 735, para um total de rendimentos, registro denominado salário base, de R$ 124 mil. Tais importâncias não coincidem com aquelas prestadas na DIF retificadora. Os rendimentos pagos, inclusive, são superiores aos informados na própria DIF original. Não comprovam, pois, que o valor correto do fonte devido no mês de janeiro seria de 930, sustentado, não havendo mais qualquer outros elementos que permitam a esse julgador chegar a qualquer outra conclusão que não aquela já assumida pela Comunacor. Notem que nem mesmo as importâncias descritas nos contra-cheques trazidos a Florestais se encontram registrados naquele livro, ao menos de forma individualizada. Basta, para tanto, verificar que o total de rendimentos pagos comprovados pelos aludidos contra-cheques chega a pouco mais de R$ 11.400. Como dito acima, a própria razão consiga um valor de folha pago no período de exame de mais de R$ 124 mil. Em linhas gerais e em resumo, a recorrente não logrou comprovar a correção da nova apuração realizada e que resultou na emissão da DIF retificadora. Disposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Bem, então, o relator Gustavo está negando o provimento ao recurso. Conselheiro Paulo? Eu acompanho o relator. Conselheiro Flávio? Ah, não, tem o Ricardo antes. Não tem problema. Não saiu o seu som, Ricardo. Acompanho o relator. Conselheiro Flávio? Com o relator, presidente. Conselheiro Andréa? Com o relator. Elcio? Também acompanho o relator, presidente. Vitânia? Com o relator, presidente. Também acompanho o relator, então, no item 5, por unanimidade de votos, o colegiado entende por negar provimento ao recurso voluntário. Item 6, TDK do Brasil, senhor Ricardo Marozzi. Olá, Ricardo. São 2 processos, né, dessa TDK. São idênticos, Ricardo? Pois é, eu acho que tem uma diferença aqui. Vamos por partes, então, como diria o Jack. Né? Vamos lá. O primeiro é o 014-645. Temos aí um processo que em decorrência de uma revisão sumária da DCTF, terceiro e quarto trimestre de
do ano calendário do ano 27, a empresa acima qualificada foi autuada no valor de R$ 11.868,93. O lançamento decorre da não localização de pagamentos vinculados a débitos declarados. Na impugnação, a empresa alega que o fonte foi pago conforme comprova os DARFs, que anexa, destaca que o débito aí tem o número 120.453, no montante de R$ 3.210,85, corresponde ao valor de R$ 3.030,53, pago em atraso com multa de 150 e juros de R$ 30. Antes da sua apreciação pela instância COR, a unidade de origem revisou de ofício o lançamento de modo a excluir parte da exação e manteve aquela parcela ali, né, que é justamente aquela daquele débito que eu destaquei acima. A DRJ São Paulo 1 ainda, existia essa diferença, então manteve esta última exigência para entender que a interessada se limitou a afirmar que o referido débito corresponde ao valor de R$ 3.030, pago em atraso com multa de 150 e juros de 30, sem apresentar qualquer documento, além do próprio recolhimento efetuado. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente reitera que o valor de R$ 3.210 representa, na verdade, a somatória do principal, R$ 3.030, multa de 150 e juros de 30. Os encargos adicionais se deram por quanto a exação fora paga em atraso. O comprovante do pagamento já se encontrava juntado aos autos, nas folhas 24. É o relatório. Pode ir ao voto. Bom, é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, a parcela remanescente que configura o litígio corresponde àquele débito número 120.453. Segundo consta no relatório de auditoria interna anexo ao auto de infração, as folhas 19, uma parte desse débito, no valor de R$ 3.210,85, não teve o pagamento confirmado. Daí, sua inclusão com acréscimos moratórios no auto de infração, já que na época a DCTF não constituía o crédito tributário. Desde a sua impugnação, a empresa já havia explicado que o referido valor foi erroneamente informado na DCTF. Na realidade, correspondia ao somatório do principal de R$ 3.030,53, multa de 150,01 e juros de 30,31. A DRJ, no entanto, não se satisfez com a explicação, exigindo documentação comprobatória para além do próprio recolhimento. No recurso, a interessada ressalta que a prova de sua alegação é o DARF, já juntado aos autos das folhas 24. Pois bem, a celeuma, então, resume-se à aceitação do DARF como prova suficiente para desconstituir a falta de pagamento que motivou a autuação. Ora, a coincidência numérica é contundente. O DARF foi recolhido com valores de principal e acréscimos moratórios que coincidem exatamente com o valor informado na DCTF. É claro que houve um equívoco nesta última formação. Está claro que houve um equívoco nesta última informação quando a interessada preencheu como principal o valor do total recolhido. Diante da verossimilhança dos fatos, exigir prova adicional nessa distância temporal me parece excesso de preciosismo para a relevância da contenda. Não se pode requerer mais da interessada se a DRJ nem se deu ao trabalho de dizer qual tipo de documentação comprobatória entendia ser necessária. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para exonerar a parte remanescente do crédito tributário lançado. O valor em discussão é essa diferença dos acréscimos, é isso? É isso aí. Não, o valor em discussão é tudo. É tudo? É porque ele informou na DCTF o valor com os acréscimos. Certo. E pagou do jeito que assim, pagou esse total. Só que, como o débito era menos, tipo, ele pagou 3.200 e declarou esses 3.200. Mas o débito, na verdade, ele está dizendo, o débito é 3.000, os 200 eram acréscimos. Mas eu me equivoquei e informei os 3.200. E aí a delegacia lançou os 3.200, como estava na DCTF. Mas não aceitou o pagamento? Ela nem aceitou o pagamento que ele fez? Nem parte do pagamento que eu estou vendo aqui, né, Paulo? Podia ter aceitado pelo menos o principal. Sim, ela deveria lançar a diferença, né? Imputar o pagamento. Paulo. Eu acompanho o relator. Gustavo. O relator. Flávio.
Com o relator, presidente. Andréa, Com o relator, presidente. Clécio, Também sigo o relator, presidente. Mauritânia. Acompanho o relator. Eu também. Até poderia se pensar assim, numa coisa, uma maior monta, você até pedir qual é a base desse imposto e tal, mas aí está muito óbvia, como disse o Ricardo, no seu voto, que a diferença se refere, bate numericamente e é um inexpressivo valor. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário do item 6. Ô, Ricardo, essa empresa é aquele negócio de fita, né? Cassete, né? TDK, isso não é a mesma, não? Não, achei que era. Vamos ao Eu item Não 7. sei, Pode ser sim. era, né? Mas eu não garanto não, cara. Não, eu acho que é assim, Flavinho. TDK do Brasil, pode ser, né? Eu Grande. só não sei o que eles estão fabricando agora, porque eu só lembrava deles nas fitas cassetes. Ele se reinventa. Eu não sei o que é isso. Pessoal jovem, O que vocês estão tem esse falando? problema, começa falando dessas coisas antigas, Depois eles fabricaram CD-ROM, ele se perde. fita cassete, VHS, CD-ROM. O Também Cleusa não não existe lembra mais, da canetinha. Cleusa não lembra da canetinha rodando a fita cassete, não, né? Não, ele é jovem, ele não pegou essa fase. Então vocês não lembram do rodando o programa de computador na fita cassete. Caramba. Vocês são muito anciões aí. MSX. Nós somos jovens há mais tempo, como diz o amigo. Então vamos ao item 7, Ricardo. Vamos lá. É diferente, sim, viu? Tem que ler completamente. Ok. Em decorrência da revisão sumária da DCTF, segundo e quarto trimestre do ano de 98, a empresa acima qualificada foi autuada no valor de R$ 45.301,59. O lançamento decorre da não localização de pagamentos vinculados a débitos declarados. A impugnação, ela alega que o fonte foi pago conforme comprova o DARF. Destaca os débitos 903.6918 e o 903.6919. E eles foram compensados com saldo negativo de RPJ apurado no exercício financeiro 96. Antes de sua apreciação pela instância COR, a unidade de origem revisou de ofício o lançamento de modo a excluir parte da exação e manter a seguinte parcela. Então, também aqui, ela fez uma revisão, a unidade de origem, mantendo aí as parcelas desses dois débitos aí. A DRJ São Paulo 1, então, manteve esta última exigência para entender que a interessada não comprovou a alegação de que os débitos remanescentes foram compensados com saldo negativo de RPJ apurado na DIRPJ 96, ano calendário 95. Em seu entendimento, por se tratarem de espécie distinta, no caso, IRPJ e fonte, a compensação deveria ter sido procedida mediante requerimento do contribuinte. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente rechaça a argumentação da instância COR no sentido da possibilidade da compensação sem o referido requerimento. É o relatório. Posso conseguir? Posso, né? O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, as parcelas remanescentes que configuram o litígio correspondem aos débitos 903.6918 e 903.6919. Referem-se ao fonte nos valores de R$ 8.259,19 e R$ 6.606, respectivamente, devidos na terceira e quarta semanas do mês de dezembro de 1998. Segundo a interessada, a parte ainda mantida do auto de infração deve ser também exonerada, porque os mencionados débitos teriam sido quitados mediante compensação com o crédito de saldo negativo do RPJ do ano de 95. A DRJ não concordou com essa quitação, por entender que a compensação deveria ser procedida mediante requerimento do contribuinte. A recorrente discorda dessa exigência e fundamenta sua argumentação no artigo 66 da Lei 8383, com a redação dada pela 9.069, combinado com o texto, então, vigente dos artigos 73 e 74 da 9.430. Eu reproduzo esses artigos de lei.
Acrescenta que o seu entendimento era sustentado pela própria Receita Federal ao editar o ato declaratório normativo COSIT 14 de 98, que eu também reproduzo e destaco aqui o seguinte trecho. Independe de prévia autorização dos órgãos da Receita Federal a compensação de saldo de RPJ com débito de imposto retido na fonte decorrente de responsabilidade tributária. Portanto, segundo o meu voto, assiste razão a recorrente quanto à alegação de que a compensação do saldo negativo do IRPJ com débito de fonte independeria de prévia autorização da Receita Federal. Neste sentido, equivoca-se a instância qual ao declarar uma distinção na espécie tributária. Nada obstante, a interessada pretende comprovar o evento da compensação com a informação contida na DCTF do período apresentada em 3 de 2 de 99, folhas 89 a 124. Nesta declaração, a compensação informada não corresponde ao quanto alegado. Com efeito, segundo consta as folhas 97 e 98, os referidos débitos teriam sido compensados com créditos oriundos do recolhimento indevido ou a maior de estimativa mensal do IRPJ, Código de Receita 2362, do período de apuração ocorrido em 30 de maio de 95, com data de vencimento em 30 de junho de 95. Portanto, não corresponde ao alegado crédito de saldo negativo do ano calendário. Em seu recurso, a empresa até alega que teria havido uma mera incorreção passível de ser relevada acerca do valor do crédito. Ao invés de se apontar o montante total do crédito, ou seja, 39.086,94, teriam sido indicados os valores dos impostos a compensar propriamente ditos. No entanto, como atestado no parágrafo acima, se alguma incorreção houve, não se limitou a invocada. Ademais, não foram juntados quaisquer outros elementos, como registros extraídos das escriturações contábil fiscal, que pudessem sugerir alguma verossimilhança da compensação contábil capaz de me convencer sobre a necessidade da diligência solicitada. Não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova conclusiva do direito líquido e certo, tal como prescrito no CTN, artigo 170. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Estão me ouvindo ainda? Vocês não estavam me ouvindo? Então, o relator vota por negar provimento. O conselheiro Gustavo, questionar? Que ligar o microfone. Só para deixar claro, então, a compensação que ele fez foi via DCTF, né? Não houve protocolo de pedido de compensação contra esse saldo negativo, né? Acho que nessa época nem tinha, Gustavo. É daquela lei 8383, né? O protocolo do pedido tinha, só que era físico. Aqui esse processo já era regrado pela IN 21, se eu não me engano. A 21 é da lei 8383, aquela que era na escrita e quando eram... Não, mas quando tributos diferentes era requerimento do contribuinte. Então, foi o que a DRJ alegou. Aí tem esse ato normativo aí que diz que no caso de saldo negativo e IR-fonte poderia ser feito sem prévia autorização. Nós não estamos falando de requerimento, não. E o que seria, então? A autorização é diferente de requerimento. Não, mas como é que ele teria autorização? É justamente isso, Gustavo. Ele teria que requerer É porque quando era a mesma espécie, ele fazia na escrituração dele. Se fosse espécie distinta, aí ele tinha que apresentar o pedido de restituição e o pedido de compensação. Né? E aí esse ato declaratório está dizendo, se for saldo negativo e fonte, você pode fazer na sua escrituração. Ele está declarando a mesma natureza, né, na verdade. Ele está fazendo a mesma natureza. Eu não lembrava dessa hipótese, para falar bem a verdade. De que o saldo negativo podia ser compensado com fonte da responsabilidade da empresa. Entendeu, Gustavo? Ok? Então, vamos lá, Paulo. Só um instante aqui, só que eu estava falando só a decisão, se não seria aquele caso
que afastar uma questão de direito, né? Eu estou tentando ler aqui a decisão da DRJ. Mas ele está negando o provimento, porque ele não comprovou. Ele não traz a escrita. Só que ele nunca foi intimado disso, né, presidente? Não, mas o direito dele ele tinha que provar dessa maneira, não tinha outra maneira. Presidente, nós não estamos falando de compensação aqui, não. Nós estamos falando de auto-infração. Mas a exigência decorre do que ele confessou lá na DCTF, dizendo que tinha compensado, e para isso ele teria que ter o crédito. Para ele dizer que ele tem o crédito, ele teria que ter a alegação de defesa dele é que ele tinha um crédito de saldo negativo, ele tinha que trazer prova disso. Ok, mas de que fez a compensação. A DRJ vira e fala, meu amigo, deixa eu te falar, você não faz jus a isso porque você não tem... você não poderia compensar sem um requerimento prévio. Ou seja, a empresa nunca foi... Aí vai dentro daquilo que você defende. A autoridade fiscal ela tem que, no mínimo, dirigir o processo administrativo. Mas eu não acho. Aí, nesse caso aí, não vejo... Eu acho que está bem colocado pelo Ricardo. Ele tinha que trazer esse elemento. É porque a questão é só a decisão da DRJ. Porque a decisão da DRJ, ela se pautou só sobre essa impossibilidade da compensação. Ela disse que ele não traz provas de que a compensação foi efetuada de acordo lá com o artigo 74. E aí a dúvida que eu fiquei é, a gente não deveria superar isso e a DRJ julgar o mérito? Você diz de anular o acordo. Não é anulação, seria... Não é anular, é afastar esse óbice aí, né, de direito. Mas isso é uma espécie de nulidade parcial, né? Não é? Não. Não vejo como nulidade, é provimento parcial. É provimento parcial, como a gente faz, afastar a questão de direito, né? Que aí foi só uma questão de direito. Eu não tô vendo. Mas da questão de direito a gente geralmente isso a nulidade daí. O próprio Ricardo já afastou a questão do direito, né? A gente dá provimento parcial. A gente não anula. Eu não sei se vocês leram o acordo da DRJ e veem de uma forma diferente aí. Mas ela disse que não tinha prova. Paulo, que eu não estou achando ele aqui. O contribuinte não comprova que a alegada compensação foi efetuada conforme dispõe o artigo 74 da Lei 9.430. Que no parágrafo anterior diz que precisava ser mediante requerimento do contribuinte. Porque ele trata de uma espécie distinta. É a mudança de critério ao longo das instâncias, só que aqui é mais grave, nós estamos falando de lançamento. Mas a alegação dele continua sendo a mesma, gente. Ele quer comprovar isso aí, independente de a DRJ trouxe. Mas a DRJ não se pronunciou dizendo que ele não comprova que fez a compensação. Mas ele não comprova mesmo. Aí eu não sei. Presidente, mas ele analisou ali. Eu sei, eu estou dizendo assim, mas veja só, a gente estaria suprimindo essa instância, porque a DRJ não... Mas veja bem, mas não tem a prova, ele não tem o que analisar a prova. A questão é se vocês vão devolver por forma. Ele vai poder pedir essa prova lá? Não. Fala, Flávio. Ô, Paulo, mas a DRJ aqui fala da prova, né? Que ele não... cabe a prova competente, a pessoa do fato alegado, ele ainda traz o dispositivo no artigo 16, ela fala que ele não provou. Sim, mas a prova que ela queria, que ela exigiu, foi a prova de que ele compensou mediante requerimento. Não foi prova de que ele compensou, entendeu? Porque assim, se for admitida a tese de que eram tributos de mesma espécie, com base no ato declaratório, então qual era a prova que ele precisava fazer? A prova de que na escrituração contábil dele ele tinha feito essa compensação. É uma prova distinta daquela que a DRJ exigiu, que era a prova do requerimento. Ele tinha pedido à Receita Federal essa compensação porque eram tributos de natureza distintas. Entendeu? Então, acho que assim, se a gente afasta essa tese de que eram tributos de natureza distintas, eu acho que precisaria a DRJ se posicionar sobre se ele comprovou essa compensação com o tratamento de tributos iguais. Gente, eu acho que é preciosismo aqui, porque ele não traz a prova, está analisado, porque uma coisa assim, ele não se debruçou sobre a prova, não, ele não trouxe essa prova, e essa prova não vai ser novamente requerida lá pela DRJ,
Nós estamos só brincando de devolver o processo para a DRJ. É um formalismo nesse caso. Fala, Gustavo. Tá fechado. Não é formalismo, presidente. Essa questão da falta de prova está sendo aventada pelo Ricardo a primeira vez no processo. Em momento algum se diz... Mas a alegação dele é de que houve a compensação e isso requer a prova. Não basta ele alegar, isso aí é do processo. Mas isso não é processo de compensação, nós estamos falando de um processo de auto-infração. O ônus da prova é da fiscalização, aqui não é do contribuinte. Esse ônus de prova aqui é da fiscalização. A fiscalização tem que dizer pelo menos qual prova que ele tem que produzir. E em momento algum ele foi instado a produzir qualquer prova que seja. A DRJ vira para ele e fala, você tem que provar que você apresentou um requerimento, mas não fala que apresentou, ele tem que provar a origem do saldo negativo. Veja a origem desse processo. É uma confissão de débito que na época não constituía, em DCTF dizendo, devo IR-fonte, paguei com compensação. O lançamento está posto em cima do débito que ele apontou, ele não nega a origem do débito. O que ele tem que trazer é a prova da quitação pelo meio que ele alega. E isso ele não fez em nenhum momento, gente. Aqui eu não concordo de jeito nenhum. Você acha... Tá, vai devolver o DRJ. A DRJ vai fazer o quê? Ela vai trazer o argumento do Ricardo, aí ele vai poder se contrapor. Não, porque... não, Gustavo, vamos lá. Gustavo, veja só. A questão que eu levantei era só pela questão da prova que foi analisada pela DRJ. A DRJ analisou se ele tinha feito o requerimento ou não, certo? Sim. Se a gente afastar esse óbice de que eram tributos distintos, a DRJ vai analisar os documentos que ele apresentou à luz da ideia de que ele podia fazer essa compensação espontânea, tá? Mas assim, não vai oferecer, não precisava dizer nada a ele que ele precisava apresentar essas provas. Por quê? Porque ele que tinha que apresentar desde o começo essa prova daí. Claro que sim, não. Veja só. Não. Talvez, peraí, só um instante. Só um minuto. Paulo, onde é que está o auto de infração? Só para você, que página que está aí, você sabe? PDF 20, 19, 18, 17, começa na 17. Veja só, ele disse lá na DCTF que ele devia esse valor, tá? E que teria compensado. E aí o auto-infração é por quê? Não, você não compensou. Você disse aqui que compensou, mas não compensou. E você está dizendo, e você deve esse valor. Você deve esse valor daqui. Tanto que estava na sua DCTF. Então, se ele vai na impugnação e diz, olha, esse valor foi compensado espontaneamente na minha escrituração, ele já tinha que ter juntado a prova disso daí. Não. Cara, o auto-infração vira e fala, o seu lançamento decorre da não localização de pagamentos vinculados ao débito. Ponto final, não tem mais nenhuma informação. Nós não estamos tratando de processo de compensação, gente. Exato, e é suficiente, Gustavo. Não é. A autoridade fiscal tem que, no mínimo, apontar. Meu amigo, deixa eu te falar. Tem aqui no seu DCTF uma compensação que você está alegando. Me traz a prova. Ele não foi intimado. Mas ele não. Eu tenho que produzir. Vou só discordar, porque eu estou ouvindo alto aqui. Desculpa, presidente, sem eu estou falando. Mas... A Andréia está pedindo a palavra. Posso só passar para ela, né? Você falar? Eu só queria comentar que eu concordo com as ponderações do Matosinho e do Paulinho, e aqui também no acordo da DRJ, ele ainda tem uma frase aqui que fala, a impugnante não traz qualquer elemento que demonstre suas alegações. Então, quer dizer, ela verificou para ver se tinha prova, e eu concordo também que a partir do momento que ela declarou na DCTF aquele débito, e fala que ela compensou, que a maneira de extinguir o débito foi a compensação, ela tem que demonstrar, não tem outro jeito não. Ela não tem que ser questionada, você não demonstrou, você tinha que ter trazido isso. Ela tem que saber, ela que alegou no primeiro momento. Eu concordo com as discussões aqui. E discordo do Gustavo nesse momento. Flávio. Não, era mais ou menos nessa linha que a André falou mesmo. Eu estou vendo o auto-infração, tanto que ele se defende com relação à compensação. Ele tinha que ter trazido os elementos para comprovar o direito creditório dele. Ele fala, não, eu compensei, beleza, mas e aí? Compensou e parou aí? Cadê os elementos que estavam, onde que estava a origem do seu direito creditório? Indo a discordar do Gustavo, porque o auto-infração em que PSC eletrônico, ele traz o motivo e o contribuinte se defendeu, só que ele não trouxe as provas para comprovar o direito creditório dele. E aí eu concordo com você, presidente, quando você fala, olha, nós vamos voltar isso aqui para a DRJ, ela falou o mesmo que o Ricardo falou. A gente só vai ser uma questão pro forma, né? Mauritânio.
Era isso que o Flavinho falou. Nesse caso, eu não entendo que a contribuinte precisa ser instada a apresentar a prova, porque a prova seria a própria defesa dela, da impugnação. Ela argumentou, mas não provou. Legal. Bom, que pese a André falou que concordava comigo com o Paulo, a gente tinha uma pequena divergência. Não sei se o Paulo reformulou o entendimento em função. É verdade, verdade. Porque o Paulo falava de devolver. Você ainda mantém isso? Eu só levantei a questão de acordo com o teor lá da decisão da DRJ. Mas, de fato, eu olhei, realmente, ela, desde o princípio, ela não apresenta prova nenhuma. Né? Ela só faz realmente menção a essa suposta computação. Vou acompanhar. Gustavo? Divino. Você votaria por... Eu daria provimento parcial para devolver a DJ. Tá, ok. É só para registrar, porque eles vão pedir isso aí depois. Flávio? Eu acompanho o relator, presidente. André? Acompanho o relator, presidente. Léo? Também acompanho o relator, presidente. Mauritânia? Com o relator, presidente. Também acompanho. Então, esse aqui vai ficar por maioria. Negar provimento, vencido o conselheiro Gustavo. Só fazer a anotação aqui, a gente já... Então, eu coloquei assim, Gustavo, acordo os membros colegiados por maioria negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, voto do relator, vencido o conselheiro Gustavo, que dava provimento parcial para determinar o retorno dos autos da RJ para novo julgamento. Ok? Bem, tudo bem? Vocês querem fazer um intervalinho? Querem... Sim? Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, aí a gente já retorna. Teremos o primeiro voto aí no colegiado do conselheiro Cléucio. Vamos fazê-lo, né, com as devidas honras. Merecido, merecido. 5 minutos de intervalo. Vamos interromper momentaneamente a gravação. Paulo...